Shalom a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Então vamos ver agora outra parte aqui deste artigo, que fala o seguinte: o Messias segundo a Bíblia, né? Segundo o judaísmo, né? Existe características, né? Algumas características que vai identificar um verdadeiro Messias, Machia, né? E por isso o título desse artigo, porque os judeus não acreditam, não creem em Jesus. Nós vamos ver agora aqui, no começo dessa outra parte, reafirmar aqui os critérios, né, que um verdadeiro Messias tem que atingir para poder ser aceito como o Messias de Israel. Então ele começa aqui dizendo assim, ó, primeiro, ele deve ser judeu, né? Deuteronômio 17:15 e Números 24:17. Segundo, ele deve ser um membro da tribo de Judá, Gênesis 49:10, e um descendente patrilinear direto do rei Davi. Crônicas 17:11, Salmo 89, 29 a 38, Jeremias 33:17, 2 Samuel 7:12 a 16, e do rei Salomão, 1 Crônica 22:10 e 2 Crônica 7:18. Terceiro, ele deve reunir o povo judeu do exílio e trazê-lo de volta a Israel. Isaías 27:12 a 13 e Isaías 11:12. Quarto, ele deve reconstruir o templo judeu em Jerusalém. Miqueias 4, versículo 1. Quinto, ele deve trazer paz para o mundo. Isaías 2:4, Isaías 11:16 e Miqueias 4:3. 6. Ele deve influenciar o mundo para que reconheça e sirva apenas a um Deus. Isaías 11:9 e Isaías 45 e Zacarias 3:9. O lugar onde estão esses critérios sobre o Messias estão mais bem descritos é o capítulo 37, versículo 24 a 28 do livro de Ezequiel. Diz assim: o meu servo Davi será um rei sobre eles, e eles terão todos um pastor, e eles caminharão nos meus mandamentos e manterão meus estatutos, e os observarão, e eles viverão na terra que eu dei a Jacó, meu servo, e eu farei um pacto de paz com eles. Será um pacto eterno, e eu porei meu santuário em seu meio para sempre, e minha morada será entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles, meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre. Ezequiel 37, 24 a 28. Se o indivíduo falhar no preenchimento de um único desses quesitos, ele não pode ser o Messias. Postado por Homero de Almeida Araújo, quinta-feira, 18 de abril de 2013. Jesus não é o Messias. Por Rabino Ben-Sion Kravitz. Ele começa assim, neste artigo: uma análise cuidadosa desses critérios nos revela que
mesmo que Jesus tenha sido judeu, ele não preencheu sequer um destes critérios. Uma investigação das contraditórias genealogias de Jesus demonstra o número de dificuldade com o preenchimento do segundo critério. Especificamente, o Novo Testamento sustenta que Jesus não teve um pai humano. Nas escrituras judaicas, entretanto, está escrito que a genealogia e linhagem tribal da pessoa é transmitida única e exclusivamente por um pai humano. Número 1,18, Jeremias 33,17. Por isso, Jesus jamais poderia ser um descendente nem da tribo de Judá e nem dos reis Davi e Salomão. Existem ainda mais problemas quando se tenta provar a genealogia através de José, esposo de Maria, mãe de Jesus. O Novo Testamento afirma que José era um descendente do rei Jeconias, a quem a Bíblia judaica amaldiçoou para que não tenha descendentes, sentado no trono de Davi e reinando sobre Judá. Jeremias 22:30. A genealogia de José, mesmo que fosse relacionada a Jesus, esbarraria num rei que não teve filhos e desqualificaria o próprio Jesus como Messias. Finalmente, temos um problema das contagens contraditórias da genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, e Lucas, capítulo 3. A explicação cristã mais comum para essas contradições é que a genealogia de Lucas é matrilinear. Entretanto, isto é infundado, mesmo a partir do original em grego. Adicionalmente, já foi estabelecido que a descendência remota somente ao lado paterno, fazendo com que qualquer explicação seja irrelevante. Mesmo que alguém pudesse traçar a genealogia através do lado materno, ainda assim teríamos problemas com o texto de Lucas 3,31, que atesta que Maria descendia de Davi através de Natã, irmão do rei Salomão, e não do próprio Salomão, como profetizado em Crônicas 22:10 na Bíblia judaica, no original hebraico. O terceiro, quarto e quinto critérios sobre o Messias, obviamente, ainda não foram cumpridos, nem no tempo de Jesus, nem depois. Qualquer afirmação cristã que esses critérios serão preenchidos em uma segunda vinda é irrelevante, porque o conceito do Mashiach chegar duas vezes não tem bases escriturais. A maneira como os cristãos entendem o Messias difere enormemente do ponto do Velho Testamento. Essas diferenças se desenvolveram como resultado da influência cristã durante o tempo do imperador Constantino e do Concílio de Nicéia em 325. O Messias não vem para ser um objeto de idolatria. Sua missão primordial é a de logar trazer a paz ao mundo e a de preencher o mundo com o conhecimento e a consciência que há um Deus. Veja o exemplo. Enquanto passeava por uma floresta, uma pessoa notou um círculo marcado em uma árvore com uma flecha perfeitamente cravada no seu centro. Metro distante, notava que havia várias árvores com círculos e flecha bem no centro. Mais tarde, encontrou um hábil arqueiro e perguntou a ele como se tornou um perito tão grande a ponto de acertar sempre no centro do alvo. Não é nada difícil, respondeu o arqueiro. Primeiro atira a flecha, depois desenha o círculo em volta dela para que esteja bem no centro. Quando nós analisamos as provas textuais que afirmam ser Jesus o Messias prometido, temos sempre de formular a seguinte questão: foi uma flecha que foi atirada dentro de um círculo ou foi um círculo que foi desenhado em volta da flecha? Em outras palavras, terá essa passagem sido mal traduzida, mal interpretada, mal criada, tirada fora do seu contexto ou fabricada?
O versículo foi fabricado e não existe no Velho Testamento. Aqui estão alguns exemplos das muitas maneiras como os missionários desenham um círculo em volta da flecha para poder provar o seu ponto de vista. A profecia mais fácil de cumprir é aquela que você mesmo inventou. O Novo Testamento é uma grande testemunha deste princípio, fabricando inúmeras profecias vazias de conteúdo, mas que foram atribuídas às escrituras hebraicas. O Novo Testamento em Mateus afirma que Jesus era o Messias porque ele viveu na cidade de Nazaré. Veja a prova textual, utilizada para provar este ponto de vista. Jesus, chegou e residiu numa cidade chamada Nazaré, para que o que foi dito pelos profetas pudesse ser cumprido. Ele foi então chamado o Nazareno. Mateus 2,23. Como Nazareno é alguém que reside na cidade de Nazaré, e esta cidade não existia no tempo da Bíblia judaica, é impossível encontrar essa citação nos textos hebraicos. Daí que é uma prova fabricada e vazia, sem realidade. Em Romanos 11:26, a Bíblia cristã cita Isaías 59:20, dizendo: o libertador virá de Zion e removerá o paganismo de Jacó. Desta maneira, providenciando o suporte textual para a crença cristã que o Messias removerá os nossos pecados, entretanto, um exame cuidadoso do original em hebraico revela um profundo dilema. Isaías 59:20, na verdade, exatamente o contrário. Um Redentor irá até Zion, e para aqueles que abandonarem as transgressões de Jacó, assim diz o Senhor. O papel do Messias não é remover os nossos pecados. Ao invés disso, quando nós tivermos abandonado nossos pecados, então o Messias virá. O mais estranho é que muitos Novos Testamentos traduzem Isaías corretamente e o citam incorretamente em Romanos. Na tentativa de provar o conceito do nascimento de uma virgem, Mateus 1:22-23 afirma: agora tudo isso foi feito para que seja cumprido o que foi dito pelo Senhor, pelos seus profetas, dizendo: eis que uma virgem terá uma criança, e eles o chamarão pelo nome de Emanuel, cuja tradução quer dizer Deus está conosco. Os cristãos dizem ser o cumprimento de uma profecia de Isaías 7,14, o que na verdade diz que eis que a jovem mulher terá uma criança e ela o chamará pelo seu nome Emanuel. Podemos apontar inúmeras incongruências na tradução cristã. Por exemplo, a palavra hebraica almar significa uma mulher jovem, não uma virgem. Fato já reconhecido pelos estudiosos da Bíblia. O versículo diz Ha-almar, a mulher jovem, e não uma mulher jovem especificamente. Havia uma mulher em particular que era conhecida por Isaías durante o período em que vivia. E o versículo diz: ela o chamará de Emanuel, e não eles o chamarão. Mesmo apesar dessas discrepâncias, se lemos todo o capítulo 7 de Isaías, de onde esta passagem foi tirada, fica óbvio que os cristãos tiraram este versículo fora do seu contexto. Este capítulo fala sobre a profecia feita para o rei Judá Acais, para amenizar o seu temor da invasão dos reis de Damasco e da Samaria, que se preparavam para invadir Jerusalém cerca de 600 anos antes de Jesus. O ponto de vista de Isaías era que estes eventos aconteceriam no futuro breve e não dentro de 600 anos, como que é o cristianismo. Os versículos 16 clarificam o fato abundantemente. Diz o seguinte: porque antes do menino saber o suficiente para discernir entre o bem e o mal, a terra dos reis que o apavoram cairá em abandono. De fato, nesse mesmo capítulo, a profecia se cumpre com o nascimento de um filho para Isaías, como é citado em Isaías 8,4.
Porque antes do menino aprender a chamar meu pai e minha mãe, as riquezas de Damasco e os espólios de Samaria deverão ser levados até o rei da Síria. Este versículo põe por terra qualquer conexão com Jesus que teria nascido 600 anos depois. Em Hebreus 1:5, o Novo Testamento cita o versículo de 2 Samuel 7,14. Eu serei um pai para ele e ele será um filho para mim. Esta referência é tirada como concernente a Jesus como Filho de Deus. No entanto, se lembra este verso em 2 Samuel na sua totalidade, o versículo não termina com a frase citada no Novo Testamento, mas continua. Quando ele cometer iniquidade, corrigi-lo-ei com a vara do homem. Isto simplesmente não coaduna com a ideia cristã de um Jesus sem pecado. Mas ainda, este versículo fala especificamente do rei Salomão. Como é óbvio em 1 Crônicas 29, 22, de 9 a 10. O seu nome será Salomão. Ele construirá uma casa em meu nome, e eu serei como um pai para ele, e ele será como um filho para mim. A Bíblia frequentemente se refere a indivíduos como filhos de Deus. De fato, Deus se refere a toda a nação de Israel na seguinte maneira: Israel, meu filho e meu primogênito. Êxodo 4:22. Resumidamente, o Messias será um rei descendente de Davi, que se erga e se aprofunde no estudo de Torá, se ocupe dos mandamentos com seu ancestral Davi, seguindo a Torá, que induza todo o povo judeu a andar nelas e reforçar suas brechas e a guerrear as guerras do Senhor. Se ele fizer tudo e for bem sucedido e construir o templo sagrado no seu devido lugar, reunindo o povo judeu, será o Mashiach com certeza e restabelecerá o mundo todo, fazendo todos servirem a um único Deus de Israel. Muito bem, amados irmãos, aqui nós terminamos com esses artigos e vemos aqui bastante discrepância, né, com essa questão do Novo Testamento afirmar que Jesus é o Messias. Mas se nós formos estudar todas as profecias, né, que fala que são muitas outras, nos seus devido contexto e o mais importante, na língua original hebraica, porque essas traduções que nós temos hoje não ajudam em coisa nenhuma. Nós vamos ver, se nós formos fazer esses estudos, tem que fazer estudo no hebraico, no original, naquilo que o povo de Israel realmente viveu no seu contexto. Então veremos essa discrepância. E para finalizar, tire suas conclusões, né? Não quero aqui afirmar nada, mas eu já tenho a minha conclusão. É um momento mais breve, eu vou dar esse testemunho e vou falar sobre essas questões. Mas tire as suas conclusões, estudem, né? A Bíblia nos fala: o meu povo perece por falta o conhecimento. Então não fique aí bitolado na sua religião, na sua igreja. Busque estudar, né? Essas coisas, pastores nem padres vão te ensinar não, tá bom? Busque em você mesmo, por sua conta própria. Procure bons livros, procure bons artigos e vá vendo essas tanto o lado A como o lado B da história. O lado das duas moedas, né? É sempre importante isso. Nunca vá acreditar numa história contada só de um jeito. Busque outras referências e você terá grande surpresa, assim como eu tive também. Em um breve estudo, eu estarei dando esse testemunho de como eu cheguei a certas conclusões que hoje eu vou abraçar daqui em diante. Shalom a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, tá? E ficamos firmes, né, neste conhecimento. Vamos buscar o conhecimento.